Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos da Interwebs, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam muito mais que bem-vindos ao Nerd Hub. E hoje a gente vai estar fazendo a votação, tá? Eu não tô fazendo em live, normalmente eu faço em live, mas hoje a gente vai estar fazendo um vídeo dedicado pro canal, tá? Então não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixa o like, deixa um comentário bonito aqui sobre como você faria a votação, se você concorda ou não com os nossos pontos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, rapaziada, hoje é a votação do Game Awards, tá? 2024. Já saiu faz alguns dias, né? E a votação pra ser feita e a gente ainda não fez. A gente deixou pra fazer esse conteúdo agora aqui em vídeo com vocês. E eu tô aqui com o meu querido amigo Pips, que trabalha com a gente aqui no Nerd Hub, né? Então se apresenta aí, Pips. Salve, rapaziada. Ó, eu sou amigo do Guts, eu trabalho no Nerd Hub, eu sou editor, roteirista, diretor dos vídeos no geral. Então hoje a gente vai estar aí, né, fazendo. Vamos debater, vamos conversar, trocar uma ideia sobre os jogos, porque tem cada coisa esquisita nessa lista, você não tem noção. Isso é verdade. Só loucura, né? Então, sem mais delongas, tá? A gente não vai preparar uma abertura gigantesca pra você, a gente vai direto ao ponto, tá? Até porque eu acho que não vai ficar tão grande assim, né? Porque são 29, se eu não me engano. 29 votações a serem feitas, então é bem tranquilo, tá? O evento, né, vai acontecer daqui 20 dias. Esse vídeo tá sendo gravado do dia 22. Então, dia 12 também vai ter live, tá, rapaziada? Acompanha aí, dia 12, né, às 14 horas, se eu não me engano, que vai começar o evento. Também vai ter live aqui no canal da Nerd Hub, lá no meu canal de lives na Twitch também. Então, vai estar tudo na descrição pra vocês, tá? Então aproveita, já se inscreve em todas as redes sociais, segue minha Twitch lá também e vambora. A gente também, né, lembrando que a gente também vai fazer o nosso evento, né, nosso próprio Game Awards. Então acompanha a gente já postou no Instagram, né, pra galera que tava acompanhando e tal, tudo direitinho, tem as informações lá. Então, acompanha a gente que a gente vai fazer 2 dias depois, 3 dias, quando vai ser? Dia 15, 3 dias depois do evento principal, a gente vai ter o 3 dias Nerd depois do Hub, evento principal. o Nerd Hub Game Awards. Que aí Vai a gente vai fazer nossa lista, a gente vai botar os jogos, mesmo que tenham jogos que não foram citados nessa lista do The Game Awards, a gente vai fazer o nosso própria lista e vamos corrigir, por assim dizer, né? aproveitar também lá no Instagram, fazer a votação de vocês por lá, tá bom? Lá pelo Instagram, vocês conseguem fazer a votação de vocês também, tá? Que a gente vai botar lá pro pessoal conseguir, pro pessoal decidir em quem eles vão votar lá. Talvez não tenham 29, né? Igual é o Game Awards, talvez tenham menos, né? Categorias para ser votada, mas a gente vai fazer algo legal e espero que cada ano seja melhor e melhor ainda, né? Esse pedaço do Awards da Nerd Hub. Cara, já começa de cara na pedrada, né? Então, o jogo do ano de 2024. Então, rapaziada, de cara a gente já tem a pedrada, tá? Então, votação para o jogo do ano, né? Com quem teve a melhor experiência, etc, né? Confesso que eu não joguei alguns títulos aqui, porque a Sony ainda não mandou o meu PlayStation, né, Sony? Um salve aí pra Sony. É, E. pra mim também não. Então, não recebemos, a Nerd Hub não recebeu. Porém, como a gente vive da indústria, né? Eu sou criador de conteúdo, etc. Eu ouço muito falar sobre tudo e consigo acompanhar bastante coisa. O meu voto sincero seria pra Black Myth Kong, né? Deixa eu até diminuir a câmera aqui um pouco para vocês. Deixa eu mandar ela para cima aqui. Então, eu acho que antes da gente também poder falar sobre os nossos votos, né, com a rapaziada, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa discutir. Porque a galera que tá olhando aqui agora, né? A galera aí tá vendo, né? Que tem umas coisas no mínimo curiosas na nossa tela aqui nesse exato momento, né? Porque beleza, tem um Black Myth Wukong, tem um Metaphor, Final Fantasy VII, beleza. Mas aí você encontra coisas como Balatro, a DLC de Elden Ring. Então tem algumas coisas que a gente precisa discutir, que eu acho curioso. Então, é Eu complicado, confesso realmente. que, ó, vamos tentar falar tudo sobre um pouquinho sobre os jogos, né? Porque é o carro-chefe aqui, né? O GOT é o carro-chefe do evento, né? O Astrobot,
como foi citado, né? A gente não, não recebeu o nosso PS5 ainda, né? Então, né? A Sony, se quiser entrar em contato com a gente aí, ó. Alô, Sony. Alô, Sony, contato nerdhub@gmail.com, manda lá pra nós. Mas então, Astrobot eu vi que ele é um joguinho super divertido de plataforma, bem jogo de família mesmo, aquele pra galera aí que tem filho e tal, jogar com as crianças, essas coisas. Sim. Me lembra uma vibe meio uma versão mais infantil do jogo do Crash, sabe? Só que não tão difícil assim, né? Obviamente. Pode ser, Mas, pode ser algo assim. É um plataformazinho família, né? É um na plataformazinho real, família. sabe o que me lembra? Esse jogo que eu vou citar talvez seja extremamente específico, mas é um jogo que eu jogava com minha irmã mais nova, quando ela era um pouquinho mais pequenininha, né? Que era um jogo chamado Disney Infinity, que é um jogo que você tinha uns bonequinhos, aí você, tipo, você tinha um boneco físico, e aí você colocava o boneco físico em um aparelhinho Na lá, e plataforma, né? ele era meio que transportado pra dentro do jogo, era mó divertido, era um jogo meio sandboxzão, que você podia montar as coisas, você meio que construía, é como se fosse um Legozão também, né? Uhum. E Astrobot me passa essa vibe, então é um jogo muito divertido de plataforma, que provavelmente eu ouso dizer que não vai ter uma pessoa que joga esse jogo e não acha ele divertido. Pelo menos foi o que me pareceu quando eu vi sobre o jogo, vi como ele era construído. Só que é o seguinte, se a gente pensar que o Game of the Year, né, o The Game Awards no geral, é como se fosse o Oscar dos videogames, eu acredito que você pega, por exemplo, um, sei lá, o filme da Dora Aventureira. Nem sei se é um bom filme, porque eu não assisti. Não deve Mas eu ser. não Não deve ser imagino. um bom filme. Enfim, eu só tô tentando representar que é meio que um filme infantil seria equivalente no nicho, né? Eu acredito que o filme da Dora Aventureira não seria o filme que ganharia o melhor filme no Oscar, né? Então, É. Mas talvez. tipo, eu acho complicado. Eu Eu acho que acho eles complicado. precisavam de um representante PlayStation, né? A True é que ele deve Ah, estar aí por conta disso, mas creio que ele é, acaba competindo bem lá na categoria de jogos família. Mas ele tá aqui como representante que PlayStation, inclusive aparentemente. eu chamo carinhosamente essa categoria de jogos Nintendo, né? É bom, Categoria funciona. para Nintendo ganhar. Só que, ironicamente falando, eu acredito, né? Não querendo dar spoiler, né? Mas eu acredito que o Astrobot provavelmente deve ser o melhor jogo família desse ano. Cara, vamos chegar na categoria. Eu acho que tem Vamos alguns chegar. competidores melhores que a Astrobot. A gente também tem o Balatro, né? É, o Balatro, ele nada mais é que um jogo de carta, ele é um poker roguelike, por assim É, dizer, tá é ligado? extremamente curioso essa premissa, né? É loucura, né? É diferente. Eu acho que é por isso que ele se sobressaiu bastante na série de jogos indie. Tanto que é muito difícil a gente conseguir ver um indie concorrendo no prêmio principal do Oscar dos videogames, né? E o Poucas vezes Balatro conseguiu aconteceram. aí, ó. É possível citar algumas coisas, tipo o It Takes Two, né? Ganhou o GOT, mas GOT, Takes Two. foi uma. Eu acho que foi o único indie que ganhou o GOT, né? Ou não? Já teve mais. É, indie. É, indie, mas ele é EA, né? Essa que é a brisa, né, dele, né? Ah, Mas e ainda aí assim. tem outros jogos que disputaram, tipo o Stray lá, né? O jogo do Sim, gatinho. sim, Stray, é verdade. Esse jogo é bem bom, aliás, tá? Então, tiveram alguns jogos. Só que a questão é que o Balatro, ele realmente é um jogo muito bom. Ele é muito divertido, tem toda essa temática mais estilizada pixel art, né? Sim, sim. Mas eu acho que é um jogo meio. Eu não sei se casual é a palavra, mas ele é um joguinho que ele tem uma pegada meio jogo mobile, na real. Pelo menos é Ah, a minha visão. sim, e aliás, ele saiu pra mobile junto no lançamento dele também, né? Ele tem a versão Uhum. mobile e a versão de PC dele também, né? Assim, eu não fiquei tão interessado assim, mas ele tem o seu valor, tanto que ele tá concorrendo, né? Não, sim, óbvio, ele tem valor, mas talvez a pergunta fosse: será que ele tem tanto valor a ponto de realmente estar topando Não, é bater de frente com o Black Myth? na categoria principal? É porque o que É, eu entendo que os jogos têm que estar no mesmo nível. Eu consigo ver um disparelhamento aí entre alguns títulos, né? Você pega, por exemplo, na minha visão, né?
Você pega o Black Myth Wukong, Final Fantasy Rebirth e o Metaphor, eles estão meio que um degrau a mais, né, comparado com os outros. Eu colocaria talvez até o próprio Astrobot acima do Balatro, porque apesar de ambos serem jogos meio casuais, assim, Astrobot tem a parte de desenvolvimento dele, as questões técnicas, eu acho um pouco mais elaboradas. Obviamente, isso se dá porque, querendo ou não, Astrobot é um jogo AAA, né? Tem Mas, esse ponto também, né? O mas grau de enfim, investimento é bem maior. eu acho importante ainda ser citado esse fato aí. Não, mas tá aí, Balatro então, rapaziada. É. Cara, na E aí, sequência a gente tem Black Myth Wukong, o provável jogo do ano, porque, cara, espero. vai dar um BO. Mas vai ser um vídeo específico sobre isso, tá? Sobre todos esses jogos. Então acompanha o canal aí. Mas Black O Myth jogo do Wukong Masqueco. nada mais é do que um action RPG com elementos de Souls-like e elementos de... Cara, eu esqueci o nome. Como que é o nome do... Hack and Slash e elementos de Hack and Hack Slash. Souls-like já é meio que um RPG de ação hack and slash, né? Sim, E sim. Souls-like é meio que um subgênero desse gênero, né? Sim, sim, perfeito. É, Mas eu poderia descrever ele como o God of War chinês, onde o Kratos é muito, muito peludo. Cara, nada mais é do que um jogo basicamente que você joga a jornada do para o oeste, né? Que é a famosa história chinesa sobre o Rei Macaco. É muito bonito o jogo, tá? Tem gráficos atuais bem interessantes, muitas boss fights legais e tudo mais. E provável jogo do ano. Eu acho que não tem como falar muito mal desse jogo, a não ser a linearidade que tem sobre as fases. Mas fora isso, cara, eu acho que o jogo é excelente. As boss fights, que é o ponto principal da obra, estão legais, estão bem feitas. E meu voto é Black Myth Wukong. Teve. Talvez seja bacana citar que teve algumas pequenas polêmicas, por assim dizer, envolvendo o jogo, mas foi coisas completamente idiotas, nada a ver com nada. Então, Black Myth Wukong é um dos melhores jogos que foram lançados em 2024. Eu não sou um extremo conhecedor da cultura chinesa. Eu também nunca li a Jornada para o Oeste, mas a pessoas que conhecem a história e pessoas que são fãs dessa história disseram que é praticamente você tá jogando o conto Jornada para o Oeste. Você tá vivendo a parada de fato, né? Que é um conto milenar, que moldou a cultura chinesa. Então, muita dessas coisas, inclusive, é passada de boca a boca, né? Dragon Ball é inspirado na jornada para o oeste, né, Sim, cara? o Goku, né? O Son Goku, ele é inspirado no grande Masquei Kong, né? Ele é baseado Inclusive, no Rei Macaco. o próprio bastão do Goku, ele é exatamente o bastão que o Kong usa, né? Que é um bastão mágico que cresce, né? Sim, sim, perfeito. Provável jogo do ano, na minha visão. Na minha visão, eu espero que seja Espero que mesmo. seja. Cara, na sequência a gente tem Elden Ring Shadow of Erdtree. Cara, muito problemático, tá? Eu não concordo com DLC participando do prêmio principal. Por mais que ela tenha, assim, uma história original e tudo mais, cara, não é digno uma DLC conseguir participar. Minha visão é simples. Eu não É, concordo com DLC participando do prêmio principal. Cria uma deixando, categoria, ponto. deixando claro, rapaziada, que Shadow of Earth Tree é uma DLC fantástica. Eu diria que ela é uma DLC que é melhor do que muito jogo que existe. Concordo. Inclusive, remasters aí, né, do Horizon Zero Dawn, né, The Last of Us, né, esses aí que, né, vocês conhecem a história, não vamos muito comentar sobre para não gerar também, né, nenhum tipo de situação desagradável, mas, enfim, né. Shadow of the Tree é excelente. Apesar de não ser tão grandioso quanto, por exemplo, o próprio Elden Ring, né? Porque é um jogo maior por ser o jogo base. Mas Shadow of the Tree é excelente. Só que a questão é que o quê? Shadow of the Tree é uma DLC, né? E DLCs, elas tomam como base um jogo já existente. Perfeito. Então, você colocar uma DLC
de um jogo que já participou do GOT e inclusive ganhou, né, na sua edição. Sim. Basicamente, você está dizendo que esse jogo é tão bom que é digno de ganhar 2 anos seguidos. Só que o ponto é que não necessariamente Elden Ring, entre aspas, não seria digno de ganhar 2 anos seguidos. Só que é injusto, porque a premissa do prêmio é que seja um jogo lançado esse ano que foi bom. E Elden Ring já teve o seu Ele já foi momento de brilhar. contemplado, né? Ele já foi, já é um jogo consagrado, né? E ao mesmo tempo, não é como se a From Software estivesse querendo tanto esse prêmio, porque todo jogo que a From Software lança ganha o Game of the Year. Literalmente, ó. Os últimos todos foram assim. O Sekiro Sekiro foi assim, Elden Ring foi assim. Então, eles pelo menos têm um hat-trick aí de Game of the Year, sabe? já dá pra Então, pedir música, né? dá pra pedir música. Então, não tem muito o que fazer. Os caras são bons, mano. Então, eles deixarem de ganhar esse prêmio, por exemplo, não é um motivo pra eles É, se envergonharem. o mundo não vai acabar se eles não ganharem, né? O mundo não vai acabar. No mundo Porque não o vai povo já é acabar. consagrado. Inclusive, o mundo seria talvez um pouco até mais injusto se eles ganhassem, É, né? concordo. Então, eu acho que alguns prêmios, que alguns outros jogos que poderiam, por exemplo, tá no lugar dessa DLC, que não foram citados de forma injusta. Não necessariamente seriam jogos que ganhariam, mas são jogos que são bons o suficiente para serem Sim, citados. Minha concordo. opinião, isso aqui provavelmente não é a opinião que o Guts corrobora, mas a minha opinião é que eu queria ver um Stellar Blade, pelo menos sendo citado no The Game of the Year, sabe? Talvez no lugar de um Astrobot, de Balatro. Eu preferia que fosse entre a Balatro, Astrobot e a DLC. Eu preferia que fosse no lugar da DLC, porque pelo menos Balatro e Astrobot são jogos de fato, né? São jogos que lançaram de fato esse ano e não a DLC. Mas eu fiquei meio triste em ver, por exemplo, a DLC de Elden Ring, apesar de mais fantástica que seja, Sim, sim, sim. Eu não, topando no Game Awards, mas eu o Stellar Blade não, por exemplo. sim, Entendeu? sim, eu entendo esse ponto, tá ligado? É porque Stellar Blade pra mim, por mais que eu acho que não é um jogo pra você destrinchar como é o próprio Elden Ring, né? Pra você poder rebentar Uhum, horas e horas e se matar de jogar, porque Souls-like tem muito disso, né? uhum. Mas eu concordo que uma DLC também não deveria estar concorrendo ao prêmio principal, né? É, Aliás, tá tendo né, boatos que a Sony tá tentando comprar a From Software e tudo mais. Aliás, vai sair um shorts sobre isso aí essa semana. o meu ponto mais sobre essa questão do Stellar Blade era muito mais porque ele, de certa forma, apesar do meme, né, de ser o jogo pra pegar a galera que gosta de ver uma raba na tela, né, aquele butico revelado É, na tela, o assim. pior é que não é meme, é que gosta. Não, grande parte do jogo é sobre isso, de certa forma. Sim, sim. Só que ao mesmo tempo, é um jogo que tem uma boa gameplay, tem uma história agradável, e principalmente os cenários e a trilha sonora são fantásticas. Tem muitas cenas, tirando aquelas cenas da Eve deslizando na escada, né? Mas eu diria que 90% do jogo, se você só parar e printar a tela do seu PC, daria um excelente wallpaper Boto fé, boto fé. sabe? Então, Sim, tipo, sim. é um jogo que foi composto de certa forma também como uma obra de arte. Apesar do meme do Butico Revelator, né? É. Mas é Cara, isso. bateu o martelo. Eu não concordo com o DLC participando no prêmio principal, Sim. tá? E a gente vai sair um vídeo inteiro sobre os jogos de 2024, tá bom? Então acompanha o canal aí que você vai ver. E o próximo jogo da lista a gente tem Final Fantasy VII Rebirth, que é a segunda parte da trilogia que vai fechar Final Fantasy VII para essa nova geração, né? A gente teve Final Fantasy VII Remake e agora Final Fantasy VII Rebirth. Meu ponto principal é, eu não gosto de remakes participando, tá? Não vamos entrar muito no mérito disso, porque vai sair o vídeo, tá? Não, Eu por sou muito mais fã do que Final. realmente Final Fantasy tenha a sua qualidade, tá? É o excelente, maravilhoso. Eu gosto muito de Final Fantasy, é meu top 2 jogos da vida é Final Fantasy VII, né? Esse em específico, ele não tem um começo e não tem um fim. Ele é literalmente o meio da história, né? É o meio da história. Então, assim, se você for jogar ele, tenta jogar o primeiro, acompanhar a história com carinho, pra jogar ele, pra você sentir toda a trama, tudo que tá acontecendo, para as coisas que acontecerem nele terem peso pra você, tá E ligado? ó, gente, falando sério, isso aí que o Guts falou é verdade, ó. Isso daqui é alguém que vive
sobre contar histórias e criar narrativas. Eu vivo disso. Eu sou, como eu falei, eu sou roteirista, sou diretor no canal, sou o editor também. Então, ó, é um cara que é apaixonado por cinema, vive de contar histórias. A história de Final Fantasy é uma das experiências mais importantes para alguém ter na vida, assim, na minha opinião. É sensacional. Principalmente o jeito que eles estão construindo esse novo remake, né? Porque eles estão aprofundando, estão citando muitos pontos, estão fazendo o mundo de fato muito mais vivo do que era possível até no de 97, né? Metaphor Refantasio, tá? RPG japonês, clássico pra quem gosta. Tem um shell shade bem bonito, tá? O jogo é bem bonito, mas esse é um RPGzão japonês bonito pra caramba, tá? Tem um shell shade lindo, cara. O bagulho mais lindo que tem é esse shell shade em JRPG. Cara, combina muito. Eu não tive a oportunidade de jogar, porque o jogo lançou a preço cheio, né? O que dói um pouco. Mas eu acho que ele fica muito ofuscado perante a outros títulos, né? É claro que não acaba perdendo para Astrobot e Balatro, mas perto de Black Myth Wukong e um Final Fantasy eu acho difícil o Metaphor levar, tá? Muito difícil. Então, dito tudo isso, todos os pontos, tá? Vai sair um vídeo sobre, como eu tô falando para vocês. O Vai me meu doer dizer voto... isso, o voto é, mas o voto é o Kong. O voto é o Kong. Melhor Melhor direção. direção. Mas eu acho que essa categoria também fica com Black Myth Wukong. Então, e aí Porque, novamente entraria naquela história de provavelmente ia ser Final Fantasy e o Kong novamente. Só que o lance é que realmente em relação à direção, não que isso seja um problema, mas em relação à direção tem a ver com a criação da história e tudo mais. sim, Final Fantasy é o meio da história, não tem começo, não tem fim. Então, né, pensando em um jogo que ele é fechado, começo, meio, fim, em um jogo que ele não tem fim, não tem começo, a direção tende a ser mais favorável pro Kong nesse caso. E aí é sem coração, tá? É cabeça total, sim, não tem sim. muito Por jeito. mais Apesar de eu que gostar a do DLC de Kong. Elden Ring, né, tem o Martin participando, né? É Também o como George Martin, direção, né? é, exatamente. Mas isso é muito verdade, porque esse Final Fantasy em específico, ele é o meio da história. Ele não tem começo e ele não tem um final. Ele é o segundo terço de uma história completa, né? E em relação à direção também, mesmo citando a DLC, eu tenho algumas ressalvas sobre essa DLC também em relação à direção. Não que ela seja ruim a história e tudo mais, mas eu tenho um pequeno ponto, né, que geralmente o desfecho final de uma história tem muito peso se você vai se agradar dela ou não. Apesar da luta final do jogo ser fantástica, né, contra o Radan e tal, mas eu não gosto da decisão criativa de direção, de roteiro mesmo, pela história do Radan ser o consorte do Miquela, né? Lá no final. Porque eu acho que perde muito, por exemplo, o próprio peso da Malenia, né? Sim, sim, E tudo é mais. Não complicado, gosto. né? Eu não gosto dessa decisão. Fazer essa reciclagem de um boss que já era tão épico assim, né? Porque ele já tinha o ponto dele, Radan já tem o ponto dele bem forte no jogo base, né? Aí na DLC E acabam outra, trazendo novamente ele. Complicado. pensando novamente, pensando em relação à construção da narrativa, o Radan, ele teve, de certa forma, o ponto alto dele, pô. O Radan, ele era o cara que estava impedindo que o destino das Terras Intermédias seguisse adiante, porque ele estava literalmente segurando as estrelas. E é por isso que quando você derrota ele no jogo base, as estrelas começam a se mexer, porque o destino volta a correr. Então o Radan, ele era tão poderoso que ele conseguia segurar o destino do mundo inteiro, conseguindo controlar as estrelas. Então é um desfecho fantástico, que era o cara que estava segurando o mundo Sim, de sim, cair na perfeito. decadência de fato, e aí quando ele é derrotado, o mundo meio que tem o seu destino selado, né? E aí eles trazem meio que ele de volta e, de certa forma, minimizam um pouco a própria história do Radan, que tem toda aquela questão dele ser um guerreiro honrado e tudo mais, e ele meio que ele se entrou em decadência, né? E aí rola todo aquele evento, festival para você ir matar o Radan, para meio que dar um descanso digno para um guerreiro poderoso e respeitado. Então essa decisão não gostei muito e também tirando o fato, né, que a própria Malenia, tudo dela é para proteger o Miquella e tudo mais e o Miquella tava manipulando todo mundo, inclusive a Malenia, e ele não quis também dar a dignidade para Malenia de, por exemplo, ser a pessoa que tá do lado dele até o final, sabe? Sendo que ela
ela literalmente deu a vida por ele. Então, sei lá, eu não gosto dessa decisão. Mas também a gente não tem como Mas quem sou eu, discutir né? com É o o João de Martin, né? Marte, Não tem, né? É o João isso de que eu ia Marte. falar. Quem sou eu A gente também, não né, tem mano? como discutir com a Só- direção, né? É é, complicado, mas num acervo no geral, eu acho que realmente fazer a adaptação de uma história chinesa muito antiga, tal, uhum. né? É bem mais interessante. E, minha visão, meu voto é Black Myth Wukong, Não, tá? Kong total, Kong total. Melhor jogo narrativo. Aqui a gente entra numa Narrativo. coisa muito interessante, tá? Porque a gente tem aqui, por exemplo, o Like a Dragon, que é um jogo onde a gente vive a história do personagem, né? A gente tem o Final Fantasy também, que já é uma história que a gente conhece muito bem. Por mais que essa seja o meio da história, a gente jogou bastante Final Fantasy, a gente sabe como é que funciona, né? O Metaphor, eu tô meio por fora, sendo bem sincero. E Silent Hill também a gente já viveu essa história, a gente sabe como que é a narrativa. Por mais que agora, né, nesse remake traga novos pontos, tudo mais. A minha experiência com Hellblade, você sentir, viver a história da Senua e as vozes da cabeça, cara, isso aqui é uma loucura que pra você realmente entrar e viver a parada, tá ligado? Viver a É, história, a narrativa do personagem em relação à história, a vivência do personagem no geral durante o jogo, por mais que isso aqui não seja tanto um jogo, né? Porque sendo uma saga, o Hellblade 2 realmente não é. Ele é mais um filme do que um jogo, né? eu acho também que é importante a gente mencionar o Silent Hill 2 nessa parada da narrativa, porque realmente é um jogo que, apesar de ser um survival horror, tem toda a questão da atmosfera, você pode sentir medo, que inclusive é o objetivo do Sim, jogo, sim, né? total. Afinal, é um jogo de terror. Só que eu diria que o carro-chefe do Silent Hill 2 especificamente é a narrativa, Sim, né? a narrativa, os Então, monstros que a gente enfrenta, né? São tudo tem todos parte do significado. psicológico do próprio personagem principal. Cara, esse jogo Exato. realmente é uma loucura, tá? Mas eu ainda acho que a narrativa de Senua Sagas é. O Hellblade 2, no caso, é. Não tem como. Eu acho pertinente a gente fazer esses asteriscos aí, tanto no Silent Hill. Eu ia falar sobre o Final Fantasy, mas mais no Silent Hill, né? Porque o Final Fantasy ainda é um fragmento da história, Sim, né? sim, é um fragmento. Talvez no futuro, quando eles lançarem os 3 jogos num bundle de um só. Eu só quero fazer um disclaimer aqui sobre Silent Hill e sobre a Konami, tá? Hum, Pô, Konami, enquanto a Capcom tá localizando os seus jogos e Resident Evil chegou aqui bem dublado e muito bem dublado, inclusive uma salva de isso é palmas para a verdade. interpretação do Felipe Grinan como Leon e a Michelle Giudice como a Ashley, que conseguiu deixar aquela personagem não irritante. Ela é Sim. uma personagem legal agora, tá? Aliás, Felipe Grinan, que também é o Whis, e é diversos outros Isso, personagens, né? outro, nossa, o Cara, cara é incrível, fantástico, velho. incrível. Ele é Incrível. incrível, ele é incrível. Enquanto isso, você pega a Konami e ela simplesmente apenas legendou o seu jogo para português. Mas daí, Então, tipo, se a gente começar a entrar nesse mérito aí, a Nintendo vai passar mal e eu não quero xingar ninguém hoje. Monster Hunter tá dublado. Monster Hunter, exato. o jogo Monster mais Hunter tá longe dublado. do mundo, que nem é tão famoso assim, é bem Não, nichado, e tá dublado detalhe, essa porra, detalhe. velho. O Monster Hunter Wilds é a continuação do Caralho! Monster Hunter World. E É. no Monster Hunter World, o seu personagem nem fala. Senua Melhor Saga. narrativa, Hellblade 2 sendo a saga, tá? Próximo. Cara, melhor direção de arte. Nossa, Aqui é bem difícil, tá? É bem esse é complicado difícil. porque melhor direção de arte, artisticamente falando, normalmente muita coisa é muito pessoal, né? Uhum. O que Gosto. agrada seus olhos e etc, né? Cara, eu enxergo aqui duas coisas muito interessantes, né? Concorrendo a gente tem esses 5 jogos, né? O Astrobot, o Kong, o Elden Ring, Metaphor e o Neva. O que eu acho bonito aqui? O Kong ele traz os gráficos atuais, numa ambientação chinesa bem bonita, tá? Bem interessante. Enquanto isso, o Neva, que é os dois aqui que, pra mim, é o que Uhum. se sobressai, o Neva, ele traz uma parada mais artística realmente, né? É Que como se fosse basicamente um são quadro pintado, pinturas, né? são É. pinturas, etc. Inclusive, se eu não me engano, esse Nomada Studio é o mesmo que desenvolveu o jogo Gris, não é? Se você só tomar como base o próprio jogo Gris, é um jogo que não tem nenhuma fala, mas você consegue entender toda a história apenas com Exato. imagens, apenas com cores e sons. Então, citando, né,
o meu querido aí Eduardo Bevenuti, vulgo BRKS Edu, né? A direção de arte desse jogo é incrível. Já vou deixar claro, viu, Guts? Esse daí eu lavo minhas mãos. Esse aí você tome essa decisão. Eu não assumo esse véu. Tudo bem, é como eu disse, né? Direção de arte é bem complicado. Cara, Astrobot ele traz uns gráficos 3D bem bonitos, tá? Mas não tem nada de tão especial assim. E a gente tem o Shell Shading de Metaphor. Eu gosto muito desse estilo de arte de Shell Shading, mas eu acho que não chega perto, por exemplo, de um Gris, que é a mesma empresa que fez esse Neva. Tá, eu vou de Neva, tá, rapaziada? Então vambora. Próximo jogo, vamos ver. Próxima arte, né? Cara, Nossa. Aqui é difícil. Música? Pra mim, a trilha sonora do Stellar Blade é fantástica, mano. Mas o meu lance com Stellar Blade é que a trilha sonora te conduz na própria narrativa. Ela é um ponto importante. Porque tem uns momentos, né, que a Eve tá lutando contra robôs gigantes e criaturas bizarramente Contra Metal Gears? bizarras, né? É quase Metal Gears, são quase Metal Gears. E aí ela tá lutando contra esses bichos e aí vem aquele crescendo, a trilha sonora épica, que é um pouco diferente, né? Por exemplo, do próprio Elden Ring e Dark Souls, que essas batalhas contra bosses geram normalmente notas pesadas e de tensão mesmo, né? Mas o Stellar Blade, as lutas contra os bosses, assumem essa característica de um tom épico, e ao mesmo tempo você pega esses momentos extremamente empolgantes, né? E aí você pega momentos onde ela tá, tipo, passeando pela cidade e tem uma música calma, tranquila, um negócio meio good vibes e tal, e aí algo bem contemplativo quando você para e passa por um mirante de alguma cidade, algo do tipo. Então Perfeito. eu acho que a narrativa e a construção do próprio universo é muito por causa da música. Então eu defendo o Stellar Blade nesse sentido aí. Até porque a gente tá em conjunto, pra entrar em consenso, eu voto também que Stellar Blade acaba ganhando aqui como música, né? Audio design é aquele que, por exemplo, ele já não tá, né? Exato. Aqui ele já não tá. Só que aqui a gente tem a introdução diferente aqui do Call of Duty, né? Entrando na lista. Que... Tem o Hellblade também, né? Sim, não, Hellblade a gente já teve votação, né? Som de bala, né? Você escuta passo, etc. Mas a experiência de ter alguém falando na sua cabeça, alguém falando no seu ouvido direito e um no seu esquerdo, um falando, cara, vai lá, o outro, não, você não vai, não vai. Cara, te dá um bagulho ruim, tá ligado? Mano, cara, dito isso, Hellblade leva aqui fácil, tá bom, rapaziada? Eu acho que esse daí também, mano. Tem muito o que discutir, não. Vamos pro próximo. Esse daqui eu me abstenho de votar, porque eu tô vendo na minha tela um Dragon Age The Veilguard. Todos meus ouves. Um abraço pro Games Edu aí, mano. Um abraço pro Games Edu. E ó, grave minhas palavras. O podcast do Nerd Hub vai ser o primeiro podcast que o Games Edu vai comparecer. É isso. Melhor suporte à comunidade. Cara, assim, eu não usufruo de nenhum desses jogos. Eu acho válido a gente parabenizar as empresas que agem de boa fé. Tudo bem. Então, eu sou a favor de dar esse voto no No Man's Sky. Tudo bem. No Man's Sky acaba levando aqui melhor suporte à comunidade. Tranquilo pra mim. Tranquilo. Melhor jogo independente, cara. Cara, então, aqui, sendo bem sincero, não joguei. Tá? Eu não joguei a maioria aí. A parada é a seguinte. Eu acho que Balatro tá concorrendo ao prêmio principal e tem um motivo. Provavelmente Balatro vai acabar levando, tá? Aqui é complicado, tá? Melhor jogo VR. Mano, PlayStation. Melhor jogo RPG. Então, aqui... Olha a DLC de novo aí. A gente entra num âmbito bem legal que eu gosto muito de falar sobre RPG. Existem RPGs e RPGs, né? Por mais que o intuito do RPG seja o Real Playing Game, né? A parada do RPG é você viver a vida do personagem, tá? Basicamente é isso. Você entra lá. Você não é basicamente... Claro, né? Muitas das vezes você vai nascer no corpo do cara que é o protagonista, mas é você vivendo a história, tá ligado? Como o Elden Ring faz muito bem isso, né? O Dragon's Dogma, o Final Fantasy mais ou menos nesse sentido, né?
É, que você tá vivendo os Você personagens. tá vivendo uma história, né? Essa é a brisa. O Like a Dragon também é isso e o Metaphor também é isso, né? No meu voto, bem muito tranquilo, Dragon's Dogma leva como o melhor jogo RPG. Sim, por mais que Dragon's Dogma tenha assim muitos problemas de otimização, tá? Porque Dragon's Dogma ele é da Capcom, ele também é feito na RE, né? Então, tem alguns problemas sim, tá? Tipo, problemas bem evidentes mesmo, mas é o que mais traz. Por quê? Por exemplo, no Final Fantasy, se a gente coloca, a gente não consegue tirar a calça e colocar uma outra calça, tá ligado? Não consegue mudar o cabelo do Não Cloud, tá dá. ligado? No Dragon's Dogma você faz tudo, tá ligado? É realmente. Não dá pra, tipo, sei lá, pegar a Tifa e botar ela com o vestido da Aerith. Não, não tá dá, ligado? não dá, não dá. Agora, no Dragon's Dogma, o que, né, eu sou muito adepto, eu gosto muito desse tipo de jogo, onde você acha a roupinha, pô, achei uma calça um pouquinho melhor, uma bota, um braço, tal, um colete, uma capa. Isso daí eu tenho um problema com isso, tá? Que muitas vezes eu É porque você joga Fashion Souls, né? Você joga Fashion Souls. muitas vezes eu sacrifico o status porque eu quero ficar bonitinho. Cara, melhor Melhor adaptação. adaptação. Ó, aqui aqui é Temos complicado, coisas tá? citadas. Bastante. Ó, eu não assisti a série do Knuckles, então isso eu preciso dizer. Tudo bem. Arcane é muito boa. Eu ainda não assisti a segunda temporada. Eu assisti um episódio da segunda temporada. O Yakuza eu também não assisti, tá? Só que aí tem tem dois pontos. Dois pontos. Tomb Raider é uma série meio que QW. Então eu acho que a gente não deveria estar discutindo sobre isso. E Fallout, pra mim, é uma série muito boa, tá ligado? Eu assisti Fallout com a minha esposa também. Muito Fallout boa. é bem interessante mesmo. Apesar de ser bem diferente, né, do que comumente a gente vê nos jogos, todos os elementos dos jogos estão lá dentro. Sim, mano. Né? Pra mim, Knuckles, pra mim tá fora, porque adaptar Knuckles é muito difícil, né? Porque ele não vai ficar de lado 2D correndo dando soco, tá ligado? Então é difícil de adaptar o Knuckles aí. Mas, pra mim, ou Arcane ou Fallout leva, tá? Eu sou mais favorável a Fallout, mas isso é questão pessoal minha, tá ligado? Entendo. Eu sou mais favorável a Fallout. Cara, agora pior que a qualidade Arcane, nossa, é muito insano, velho. Talvez minha opinião mudasse se eu tivesse assistido a segunda temporada. Se assistiu um episódio, eu acho que muda, tá? Porque você lembra como é que acabou a primeira temporada? Lembro. Então. Talvez um episódio mude, tá? O barato foi louco, né, mano? Foi. Cara, eu vou votar Arcane, tá? Eu vou votar Arcane, por mais que eu tenha amado Fallout. E você assiste hoje um episódio do Arcane e me diz se você concorda depois. Beleza. Cara, jogo mais esperado. Ó, vamos lá. Vamos lá. A gente tem Death Stranding 2. Calma, vamos lá. A gente tem Death Stranding 2. A gente tem Ghost of Yotei, que é a sequência de Ghost of Tsushima, mas agora no Japão mesmo, né? A gente tem Metroid Prime. Já tem muitas. Não, calma. Agora eu entendi. É porque eu tô lendo melhor aqui essa lista. E agora eu tô entendendo por que você quer discutir. Eu entendi. Não! Deixa eu terminar. Vamos lá. Eu entendi. A gente tem Ghost of Yotei, da Sucker Punch. A gente tem Metroid Prime 4. A gente tem Monster Hunter Wilds. E a gente tem GTA. Então, GTA 6. Pra mim, eu bato o olho e falo, não tem o que discutir, mano. A gente simplesmente tá esperando o GTA 6 desde É claro, 5, é claro. Eu concordo. Só que o Guts, esse aí que vos fala, o cara é cracudo no Monster Hunter. Ele é viciado, ele jogou todos, tá ligado? Isso é verdade. Então, eu não tenho dúvida que provavelmente ele espera mais o Monster Hunter do que o próprio GTA, tá? Não, isso é verdade total. Eu gosto realmente muito. É meu jogo, o jogo da minha vida. Isso é uma coisa a ser citada. Sim. É o jogo da minha vida, Monster Hunter. Mas, assim, por mais que eu goste muito realmente de Monster Hunter, eu acho que não dá pra competir com GTA. É embaçado, né, não tem como. Aí é porque o Pipo você pegou no meio do caminho o Monster Hunter ali, ó. Ele... Vamos ver como é que vai ser. Mas é Monster Hunter não, ó. É GTA, né, Pips? Não tem jeito. É GTA, tem que fazer. Não tem como. Ato falho, o coração dele quase puxou pra direita.
Cara, melhor criador de conteúdo do ano. Mano, esse daí. Eu não conheço ninguém. Eu também não faço ideia, mas. Sei lá, eu votaria no esquisito, eu ia na VTuber, sei lá, mas eu não manjo, velho. Eu não manjo zero. Assim, eu também faço live, sou criador de Zero. conteúdo, a gente cria conteúdo também pro canal e tudo mais. E normalmente, por exemplo, eu que faço lives diárias na Twitch, eu não consigo ter tempo pra assistir outras lives, né? E já eu, né, muitas vezes eu tô trabalhando ou no Nerd Hub ou até em coisas por fora, né, porque eu não sou influenciador que nem o Guts e tal, mas eu tenho outras coisas pra fazer, então eu também não sou o cara que acompanha um monte de criador de conteúdo. Eu acompanho geralmente os mesmos caras e é isso, sabe? Tipo, Sim, sim. que é a galera. Um salve É pro a Pato aí, galera. tá, Pato? Um salve pro Pato aí. Um salve pro Pato, pro Serquete, pro Pai Ratinho. Um salve também pro Giga, né? Que eu tenho assistido muito Giga, grande Giguinha. os vídeos dele, né? O Gigante Richard, eu tenho assistido Sim, muitos sim. vídeos dele pra trabalhar, inclusive. Eu gosto muito, é agradável a voz do homem, né? Ele é Sim, divertido. sim. Melhor esports, cara. Poxa, Mano, assim. cara, tipo assim, eu acho, querendo ou não, meu coração vai ser full CS aqui, tá? Porque CS é uma parada que eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei na vida, assim, na época e tal, mas eu acho que não tem muito o que fazer, vai ser LoL, né, mano? Eu acho também que vai ser LoL. Por mais que eu odeie jogar LoL, eu acho que LoL vai acabar levando aqui, LoL, tá? LoL é uma questão de dependência, né, mano? Não é mais sobre entretenimento, né? Exatamente. Você se torna Você fica. parte daquela, Você, daquela bodega, é mano. na noia infinito. É LoL, é LoL, é LoL. Talvez fosse discutido o Vavá, né, mano? Eu não Sim. sei. Cara, melhor atleta de esportes, eu acho, na minha humilde opinião, que é o Faker, tá? Porque ele acabou de bater o quinto mundial dele. E assim, Tipo, tem, um tem uns player. caras aí que são importantes a serem citados, né? O Alexiv, né? Vulgo Bisquela, né? Que o Gal Sim, chama. sim. Tem o Zayu também, mas eu acho que Faker não tem como. O maluco, ele é o League of Legends, né? E se o League of Legends é o maior esporte, não tem por que o maior nome do jogo ser o maior atleta, né? É claro que, tipo, são públicos diferentes, né? São, São públicos obviamente. diferentes, mas eu acho que Mas hoje pela em coerência dia. mesmo, né? Sim, hoje em dia o League of Legends alcança alguns números a mais, porque a parada simplesmente, como foi dito antes, virou uma noia, né? LoL virou noia já. A parada é louca. Então eu acho que. É questão de dependência Sim, total, mano. sim, eu acho que o Faker acaba levando. E a galera, e falando de LoL de novo, né? Eita, vamos voltar ainda aí de novo. É, Acho que tá. aí é ter um também, né? Não tem muito o que fazer. Eu acho que uma equipe que acabou de ganhar o seu quinto título mundial tem um motivo, né? Acho que Tem é um ter um porquê, também, né? tem que fazer, velho. Por mais que Não tem, tenha a não Bilibili tem o que aqui, fazer. competiu também. Não tem o que fazer, pô, porque a T1, além de ser uma org, tipo, em relação a esportes grande, ela é uma org como um geral grande, sabe? Sim. Os caras são tratados na Coreia como se fossem celebridades mesmo. O Faker é tipo o Neymar dos caras, sabe? Sim, sim, total. Entendeu? Então, Mas é T1. Vamos lá, T1. fazer. Dale. Cara, e é isso, E é isso, mano. Esse tá? finalzinho a gente deu uma rushada de certa forma, que eram categorias mais simples, né? Sim, sim. Mas é isso, rapaziada. A gente fez aqui as votações. A gente também fez umas discussões, né? Deu uma devagada sobre os assuntos. A gente vai também, né, ao longo dessa jornada, porque vão ter mais o quê? Mais ou menos umas 2 semanas para o The Game 20 dias. Awards. 20 dias. 20 dias, então a gente vai meio que fazendo esse esquente aí, né, Perfeito. para acontecer tudo. Então a gente vai entrar de novo nesse tipo de assunto. Vamos comentar algumas coisas sobre, por exemplo, toda essa. A gente pretende trazer essa discussão sobre tanto quanto polêmico, né? Porque pelo menos gerou treta entre a galera da equipe, a questão da DLC e remake e tal. A gente vai falar mais sobre isso, fazer quase que um debate, talvez a gente possa fazer até um podcast sobre isso, não Sim, sei, total. né? Tem também a gente comentar sobre os jogos, trazer talvez gameplay jogando algum deles, né? Que é Sim, importante. E eu vou fazer o esquente. E também não esquecer aí, lembrar a galera pra gente que a gente vai ter o nosso Game Awards, né? O Nerd Hub Awards, né? sim. Então, Perfeito. então a gente vai fazer. E a gente consegue fazer melhor do que o TGA, viu? Sabe aquela galera que fala assim: não gostou, faz melhor? Vamos fazer, pô. Vamos fazer. Então é isso, tá, rapaziada? Não vou me alongar muito, porque já deu um vídeo bem longo, tá? Então, muito obrigado, Pips, aí, por estar participando, aparecendo no canal pela primeira vez, Top, né? top.
assim, pela primeira vez desde o primeiro vídeo, né? Mas, mas é isso. Estamos sempre marcando presença, mas é a primeira vez oficial, né? Mas é isso. Muito obrigado a você que assistiu, tá? Muito obrigado aí por quem deixou um comentário bonito, por quem se inscreveu no canal e tudo mais. Então, cara, não se esqueça, tá? Inscreve no canal, que vai ter, a gente vai sim chegar no âmbito, né, de conseguir postar vídeo todos os dias para vocês, conteúdos diários e tudo mais, tá? Mas o processo é longo, a estrada é árdua e a gente tá tentando, tá bom? Então, rapaziada, não esquece mesmo, essa parte é extremamente importante, principalmente porque a gente precisa, a gente tem algumas metas internas nossas e a gente tá tentando monetizar principalmente o canal, né? Monetizar que é o primeiro passo para a gente conseguir fazer essa jornada e crescer e conseguir começar a produzir conteúdo de forma mais constante e tal. Perfeito. E a nossa meta era postar vários vídeos todos os dias, sabe? Sim. Então, a gente tá tentando monetizar. Eu sei que a gente criou o canal tem pouco menos de um mês, né? Sim. Então, mas a gente tá aí pedindo para vocês, né, se inscreverem e darem um like. Não custa nada, vocês vão perder, sei lá, 2 minutos de vida, né? Se quiserem perder um pouco mais e deixar um comentário, o que vocês acharam e tal, vai ser melhor ainda. Mas é isso, a gente pede para vocês fortalecerem aí, né? Óbvio, né? Se vocês gostaram do vídeo, né? Porque se não gostaram, a gente não tem o que fazer. Pode dar dislike se não gostar também, tá? Não tem problema. Quiser xingar aí também nos comentários, pode xingar. Fiquem à vontade. Se quiser me xingar ao vivo, pode ir lá também, não tem problema nenhum, tá? Eu xingo de volta tranquilamente, tá bom, rapaziada? Rapaziada, muito obrigado de coração quem acompanhou. Deixe aqui embaixo também, tá? O que vocês acharam, quais seriam os votos de vocês, tá bom? Então, muito obrigado, um beijo, um queijo, fiquem todos na paz, valeu, falou.